troca o assunto agora porque hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data existe desde 1988 e marca a luta de governos e também da sociedade civil para conscientizar a respeito da doença, a prevenção, mobilização também para arrecadação de fundos e combate ao preconceito. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico infectologista, o Eduardo Toffoli Padini, que participa aqui com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Uma boa tarde para você. Oi, boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. Doutor, já aproveito para te perguntar, ao longo dos anos o combate ao HIV evoluiu bastante, tanto que hoje uma pessoa com sorotipo positivo, vive muito melhor do que anos atrás. Quais avanços nós podemos destacar nesses anos, nessa luta toda? A gente, de fato, são 44 anos desde que a epidemia foi reconhecida, muita coisa mudou. As primeiras medicações surgiram em 86, a partir de 96 a gente viu um desenvolvimento de esquemas cada vez melhores. Então, hoje, o indivíduo ele consegue viver bem tomando na verdade, 2 comprimidos, uma vez por dia, e são medicamentos que têm muito menos efeitos colaterais do que a gente tinha no passado, e são muito mais potentes. Eles conseguem controlar a replicação do vírus, impedir que ele faça mal para a imunidade da pessoa com muito mais rapidez. Então, hoje em dia, a gente considera que uma pessoa com HIV, que está tratando corretamente, tomando as medicações do dia, ela tem uma expectativa de vida tão alta quanto a pessoa que não tem o vírus. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao TJ Aparecida, sem dúvida nenhuma, Eu lembro lá na década de 1980, quando surgiu a AIDS, era uma sentença de morte. E hoje a gente vê a qualidade de vida melhorou bastante, principalmente pelo avanço da ciência. Mas assim como a maioria das doenças, o diagnóstico precoce é fundamental, Quais os sintomas ou sinais que podem aparecer e que devem levar a uma pessoa a buscar o teste? E os testes rápidos funcionam, doutor? Sim, bom, já começando pelos testes rápidos. A gente tem testes rápidos que funcionam muito bem, que são muito mais precisos do que os que existiam no passado. O indivíduo com HIV, quando ele adquire a infecção, nas primeiras semanas, ele pode ter um quadro gripal, um quadro que parece uma gripe, dor de cabeça, dor no corpo, febre, mal-estar. Isso pode durar algumas semanas e muitas vezes passa batido, como se fosse uma gripe mesmo, E aí, nos anos seguintes, é muito comum que o indivíduo não sinta absolutamente nada. Por isso que é muito importante, a gente reforça sempre nas campanhas, que todo mundo deveria se testar, Porque muitas vezes a pessoa ela não tem sintoma nenhum e ela pode estar com o vírus. Muitas vezes, depois de 5, 10 anos infectada, ela aí sim pode começar a manifestar sintomas mais sérios, porque a imunidade já está baixa, no ponto que a gente chama hoje de AIDS, são coisas diferentes, mas a gente reforça a importância da testagem do indivíduo, inclusive sem sintomas. Doutor, recentemente, nós temos visto queda nos investimentos também e no financiamento a pesquisas, não só aqui no Brasil, mas em nível mundial, quando se fala da AIDS. O que isso atrapalha nessa batalha contra a doença, na extinção de fato dela? Isso atrapalha bastante, é um grande retrocesso. Por quê, Hoje, uma das coisas que a gente sabe é que o indivíduo que está tratando corretamente, ou seja, ele tem uma carga viral que a gente chama de indetectável, tão pequena que os exames nem conseguem detectar, ele não transmite o vírus. Então, a pessoa que não transmite, que está tratando direito, ela quebra a barreira de transmissão. Ela deixa de transmitir para outras pessoas e deixam de surgir casos novos a partir dela. Inclusive, infecção de mãe para filho, de uma pessoa que a gente chama horizontalmente para outra, de transmissão sexual. E a partir do momento que essas pessoas deixam de ter acesso a essas medicações, elas passam a transmitir de novo. Você tem uma ideia? A gente estava cogitando a possibilidade de erradicar a transmissão sustentada do HIV nas próximas décadas. A gente acha que provavelmente com esses cortes isso vai ser muito mais difícil. Bem, doutor, só para a gente finalizar, o tratamento para AIDS está disponível na rede pública de saúde. Existe todo um acompanhamento do paciente, Como é que o SUS contribui para o controle dessa epidemia? Sim, o SUS ele fornece as medicações desde os anos 90. A gente
incorporou, né, o tratamento da AIDS ao SUS. Ele é feito 100% SUS. E existem outros métodos, né, outros métodos de prevenção. As unidades de saúde, os CTAs, né, eles têm distribuição gratuita de preservativo, né, a gente sabe que preservativo é o método mais confiável de prevenção, tanto de HIV quanto de outras ISTs, mas também tem outros métodos, como, por exemplo, que surgiram recentemente, a PrEP, que é uma medicação que a pessoa toma para não se infectar. Está disponível também na rede privada, mas o SUS também fornece. É uma outra forma, um outro mecanismo de prevenir infecções. Então, todos esses avanços, né, que a gente saber que a pessoa indetectável não transmite, a existência da PrEP, esse arsenal, né, permite a gente, fazendo a coisa direito, controlar a infecção, diminuir o número de casos. Agora, a gente precisa ter investimento. Muitas pessoas não sabem que esses instrumentos existem, infelizmente, e aí muitas vezes é a conscientização, são campanhas que a gente precisa bater mais forte nas escolas, na mídia e ambientes jovens, etc. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no TJ Aparecida, por participar desse dia que marca, né, o Dia Mundial contra a AIDS. Obrigado pela participação, uma boa tarde, uma boa semana. Obrigado, gente. Boa tarde, boa semana.